Olá, graça e paz. Chegamos para mais um momento de palavra de fé ao seu coração. Estávamos alguns dias sem publicar os nossos vídeos e estamos ausentes também um pouco pelas nossas redes sociais. Mas eu quero agradecer a todos vocês que têm orado pela minha vida e têm colocado o seu coração a buscar a Deus por minha vida, né? Mas nós estamos com esse vídeo Palavra de Fé e eu quero usar um versículo do Salmo de número 23, que eles falam assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É forte quando nós temos a oportunidade de memorizar um salmo como este na nossa vida. E, queridos, eu não tenho outra expressão para falar aos santos que, devido às circunstâncias e às lutas que cada um de nós enfrentamos na nossa vida, nós precisamos deixar a palavra de Deus ter a soberania na nossa vida. Existe uma palavra para cada pessoa. Existe uma palavra liberada por Deus para mim. Existe uma palavra de Deus liberada para você. Existe uma palavra de Deus liberada para a sua casa, para a sua família. E eu louvo a Deus porque, em meio às tantas circunstâncias, essa palavra ela tem o poder de fazer com que eu e você não desfaleçamos. Não é verdade? Porque há muito contratempo, há muitas falta de expectativa, né, de visão espiritual na vida do homem. Não estou falando aqui de A e B, do homem. E o homem, ele na sua fragilidade, às vezes ele deixa de perseverar e ver a palavra que é liberada para ele. E aqui o salmista Davi, ele está dizendo assim: ainda que eu andasse na sombra do vale da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, seja qual for a luta que eu e você estamos enfrentando, eu particularmente venho passando por um momento muito turbulento na minha vida espiritual e na minha vida, né, sentimental, né? E nessa caminhada que eu estou enfrentando, às vezes Deus, sabe, exclui muitas pessoas da sua vida e tira para que você entenda que a palavra dele é que vai ter voz no momento. Mas é isso mesmo, porque quando eu e você estamos fragmentados, fragilizados, vituperados, ou seja, completamente sem força, a palavra de Deus ela tem poder, porque a Bíblia diz que a palavra é viva e é eficaz. Se essa palavra é viva, automaticamente ela é que vai ser liberada. Quando eu não tiver mais força, a palavra vai estar do meu lado. Então o salmista diz: olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Eu sei que o medo, ele vem. O medo, ele chega na nossa vida de tal maneira que às vezes nós ficamos imaginando: Senhor, será que eu vou vencer? Será que eu vou suportar? Será que eu vou, sabe, sair desse masmar, dessa emaranhado de sentimentos que a nossa alma por dentro de nós vem gritando: socorro, me ajuda. A nossa alma, porque o que grita é a nossa alma é que dá o brado. Por isso o salmista Davi, ele no Salmo, no seu Salmo, ele fala assim: por que te abate dentro de mim, ó minha alma? Por que te perturbas? Espera em Deus, confia em Deus. É a nossa fonte de confiança, é a nossa fonte de vitória, é a nossa fonte de luta. Nós não podemos esperar do homem.
Não dá para esperar do homem, porque é dele que vem. Entende? E talvez você não vai ser compreendido, não vai ser entendido, não vai ser... Tudo que você tentar explicar, não vai dar. E é nessa hora que o Senhor vai pelejar por você. É nessa hora que Deus chega para Josafá e fala assim: Josafá, vai louvando. Pega os cantores, coloca na frente, vai louvando. Vai dando brado para o meu nome. Enquanto a luta está vindo, você vai cantando, porque nesta aleluia, nessa luta, você não vai ter que pelejar. Nessa luta, você não vai ter que lutar, porque eu pelejarei por vós. E por isso que Deus, quando chega no Davi, quando chega no Salmo 46, o salmista, quando chega no Salmo 46, ele chega no versículo 10, ele fala: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E seria exaltado entre as nações. Seria exaltado sobre a terra. Porque existe uma palavra de Deus liberada para a sua vida, meu amigo. Para a sua vida, minha amiga. Para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Existe uma palavra liberada. E quando Deus libera a palavra, não tem para onde correr. Ainda que o inferno se levante, ainda que o maior inimigo seu se levante para tentar te afundar, mas Deus está utilizando ele para aumentar sua fé, adiantar o processo. E às vezes o processo é tão doloroso, mas é necessário enfrentar o processo para você alcançar a sua bênção. Por isso, o salmista, o Salmo Davi, está dedelhando a sua harpa de passúbia e dizendo assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, o Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. É o momento de nós pararmos e entender que existe uma palavra liberada para você. Agora, não fica aí de braço cruzado esperando acontecer, não. Não. Fale, profetize, libere, dê legalidade, dê força, dê possibilidade, porque Deus, ele vai estar com você no momento da luta. Ele vai dizer no teu ouvido: libera essa palavra que eu disse para ele, assim: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, Deus está dizendo no teu ouvido, mas não é a palavra de Deus que vai ter força para você, é a tua palavra, vinda de Deus, que vai te dar força para vencer. Então eu quero, neste momento de palavra de fé, liberar para o teu coração e dizer assim: meu irmão, minha irmã, existe uma palavra liberada para você. Existe uma palavra de Deus liberada para você. E Davi, no Salmo, ele fala assim, com muita propriedade: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ele continua dizendo: por que te perturba dentro de mim, ó minha alma? Por que te abate? Por que te aflige? Espera em Deus. Espera, porque aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias, caminharão e não se fadigarão, andarão e não se cansarão, correrão, eles vão correr. Porque Deus certamente está lhe dizendo para você nesta oportunidade: escuta, tem uma palavra de Deus liberada para a tua vida. Então, dê legalidade a ela em Cristo Jesus. Essa é minha palavra de fé ao teu coração em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.